Olá a todos, sou Osmar Gomes, da OGFX, e hoje quero compartilhar com vocês o mais novo medidor de força macroeconômico integrado com a análise técnica desenvolvido pela OGFX para operações no mercado Forex. Esse medidor ele irá trazer aos traders uma visão mundial do crescimento econômico de um determinado país. Então, o que é um medidor de força cambial, mais conhecido como MFC? O medidor de força cambial, ele nada mais é do que uma ferramenta analítica que exibe a força ou a fraqueza das moedas individuais, onde ele considera vários fatores, como os indicadores econômicos, dados técnicos e o sentimento do mercado, apresentando ao trader uma visão abrangente do desempenho de uma moeda. O MFC, ele permite aos traders identificar potenciais de oportunidades e gerir tanto o risco de forma eficaz e segura. Então, o MFC nada mais é do que um monitor para análise macroeconômico do mercado de câmbio, onde podemos entender como sendo uma ferramenta para estudo dos ativos de um determinado país. Tranquilo? Vamos agora entender quais são os pontos fortes do medidor. O medidor, ele fornece a força cambial de uma moeda, tá? Ele ajuda os traders a avaliar o desempenho de uma moeda, atua como um monitor de saúde daquela moeda, ok? Sem um monitor de força cambial, um trader ele fica sem uma direção do mercado, entendeu? Por quê? O medidor ele vai fornecer ao trader uma base de dados sobre as moedas, ajudando, ele na direção do mercado, na navegação dos indicadores e na eficácia das suas operações. Tranquilo? Uso e benefícios do MFC para os traders em Forex. São 5. O primeiro benefício é a análise simplificada. Ou seja, o medidor ele consolida dados de múltiplas fontes de economias, onde dá aos traders para fazer a sua análise mais segura, e atualizada, entendeu? Melhor tomada de decisões. Você, com um medidor de força cambial, você tem uma visão diferente dos pequenos traders, isso pode te ajudar a otimizar os retornos, e minimizar os seus riscos, entendeu? Porque você sabe, quais são as moedas fortes e fracas dentro de um ciclo econômico. Tranquilo? A outra é a gestão de risco apropriada. Você, com um medidor de força eficiente, você não vai entrar num par de moeda que tenha risco, entendeu? Porque você sempre está negociando,
uma moeda forte contra uma moeda fraca. E isso irá te dar uma probabilidade de negociações bem-sucedidas. Tranquilo? Economia de tempo, né? Quando você bate o olho no painel principal do medidor, você já vai ter uma visão geral das maiores economias mundiais. Tá? Então, você não tem que ficar perdendo tempo para ficar lendo relatórios de economias. O próprio medidor, ele já traz, né, essas informações para você. Beleza? Outro benefício é a versatilidade, né? Os MFCs, eles podem ser usados juntamente com outras ferramentas, outras estratégias de negociação. Você não precisa ficar preso, né, apenas na análise fundamentalista. Você pode usar o MFC junto com uma análise técnica, né, e análise fundamental. Essa flexibilidade permite que os traders desenvolvam uma abordagem completa dentro da sua estratégia. Tranquilo? Então, pessoal, agora nós vamos ver o princípio de funcionamento do MFC da OGFX. Para entender melhor o princípio de funcionamento do nosso medidor, eu criei uma base demonstrativa. Então, vamos lá. Essa é a estrutura do medidor de força cambial da OGFX. Um trader que opera no mercado de câmbio, ele tem que ter uma visão global das principais economias mundiais. Tá? A visão de um trader que opera no mercado de câmbio é direcionado por fatores macroeconômicos. Quando se trata de moedas, nós não precisamos ir tão a fundo em fatores microeconômicos. A nossa visão global nos dá um direcionamento sobre as moedas. Da mesma forma, a nossa visão sobre moedas pode nos dar uma visão global. Então, uma visão, ela complementa a outra. Essa visão global, ela é muito importante. Quando estivermos olhando para um mercado de moedas, devemos analisarmos 3 fatores importantes dentro do ciclo econômico. E os 3 fatores importantes são justamente os indicadores líderes, os indicadores coincidentes e os indicadores responsáveis pelo Banco Central e pelo governo federal, que são as injeções e retiradas. Nos indicadores principais, nós temos as pesquisas, rendimento de títulos soberanos, mercado de ações e valor do índice, mercado de commodities. Os indicadores coincidentes, nós temos inflação, deflação, emprego, desemprego, PIB real e balanço de pagamentos. Nas injeções e retiradas, que são responsáveis pelos bancos centrais e pelo governo, nós temos, pelo Banco Central, nós temos a política monetária, a oferta de dinheiro, né, que é o valor monetário, temos as taxas de juros, balanço patrimonial do Banco Central e a reserva.
Em relação ao governo, nós temos a política fiscal, receitas fiscais, gastos públicos e o déficit do governo. Tranquilo? Então, olhando para essa base, né, podemos dizer o seguinte, que os indicadores líderes, eles nos diz aonde irá o mercado no futuro. Portanto, são indicadores de previsão. Enquanto que os indicadores coincidentes nos diz aonde está o mercado nesse momento, ok? E injeções e retiradas que são responsáveis pelos bancos centrais e pelo governo federal são ações reacionárias para intervir na economia de acordo com o que está acontecendo entre os indicadores coincidentes e os indicadores principais. Devemos lembrar que as injeções, elas são inflacionárias. Elas são pensadas para causar um crescimento, enquanto que as retiradas, elas são deflacionárias e são pensadas para frear ou esfriar a economia. O nosso sistema, ele tem dois pilares importantes, que são o driving endo, né, que é uma análise estática de princípio absoluto. A análise endo é como se você estivesse analisando a economia interna de um país. Enquanto que a análise exo é uma análise dinâmica de princípio relativo. Ou seja, você está comparando um país com o outro. Tranquilo? Então, todo esse processo, né, é realmente o processo que está integrado dentro do nosso sistema MFC. Entendendo que os grandes traders, que são os bancos e as grandes instituições, 70% das suas posições são baseadas em análise fundamentalista. Tranquilo? Uma outra coisa que eu quero deixar claro, que o MFC, ele não é uma estratégia de trade. Ele é uma ideia, tá, de posicionamento de trade. Tranquilo? Bem, pessoal, agora que já sabemos como funciona a estrutura básica do sistema, vamos entender quais são os recursos ou ferramentas disponíveis na plataforma. Inicialmente, nós temos a tela principal, onde há várias informações das principais economias mundiais. Do lado esquerdo, nós temos a lista de moedas, e temos aqui 11 economias. Essa coluna aqui é o ranking, tá? Aqui nós temos o GBP, tá? Esse valor aqui é em bilhões de dólares. Nós temos uma outra coluna, que é o GBP anual em percentual, que é esse valor, ele sai por trimestre, enquanto que esse valor aqui, ele sai anualmente, tá? Nós temos o GBP trimestral, né? Temos a coluna
da taxa de juros, a coluna da taxa de inflação anual, a taxa de inflação mensal, a taxa de desemprego, a coluna do PMI e do Tesouro Direto T10, ok? O que vem a ser esses números? Esse número, ele determina o ranking, né, da moeda em relação aos demais. Nesse caso aqui, eu tenho o dólar americano como ele é o terceiro colocado dentre as 11 economias que eu tenho, né, na coluna esquerda, tá? A União Europeia, que é o euro, é o nono, tá? O dólar australiano é o quarto, o dólar canadense é o sétimo, e assim ele formaliza esse ranking, né, de cada moeda. Agora, da onde vêm esses valores? Esses valores, eles são um conjunto, né, dos principais indicadores econômicos de cada país, tá? E através de um algoritmo matemático é determinado, né, uma pontuação para cada indicador, dependendo da sua relevância, tá? Onde a resultante, né, da soma desses valores dos indicadores vai determinar a força ou a fraqueza da moeda, certo? Com base no crescimento econômico futuro ou na contração da economia. Tranquilo? E aqui nós temos os sinalizadores, né? Que ele nos traz se o percentual ou o valor ele subiu ou caiu em relação, né, ao mês anterior ou ao ano anterior, tá? Então, quando você olha para esse painel, você já tem um overview, né, do que realmente está acontecendo na economia mundial. Porque esse painel ele traz a você os indicadores de maiores relevâncias na economia, nas economias mundiais relacionado ao mercado Forex, tá? Para o mercado Forex, nós temos três indicadores relevantes, né? Que são as taxas de juros, inflação e o PIB, tá? Esses são os três indicadores mais relevantes para uma análise para o mercado Forex. Então, como, né, eu vou analisar a força ou a fraqueza de uma moeda, tá? Levando, né, em consideração esses valores, tá? Como eu disse, né, os principais indicadores são a taxa de juros, certo? Inflação e o PIB. Esses valores, a comparação, né, entre uma economia forte e uma economia fraca, nós temos um ciclo da moeda, certo? E eles serão analisados, né,
a força e a fraqueza da uma moeda em relação a esse ciclo, tá? Vejam vocês que eu tenho, né, uns valores numéricos. Esses valores, eles representam os valores dessa coluna aqui. Então, nós temos aqui uma curva, né, que seria o ciclo dessa moeda. Ou seja, nós temos um ciclo de divergência, né, quando você tem a valorização de uma moeda, tá? E o ciclo de divergência quando você tem a desvalorização de uma moeda, tá? A divergência nós temos de 1 a 5 e a desvalorização da moeda nós temos um valor de 6 a 11. Isso no point divergência. No point convergência, nós temos a desvalorização de 1 a 5 e a valorização de 6 a 11. Ok? Esse é o ciclo da moeda. Agora, como é que esse ciclo é determinado? O ciclo ele é determinado em função da inflação. A meta da maioria dos bancos centrais e do governo, a meta é 2%, tá? Então, nós temos que trabalhar sempre para que possamos manter a inflação no nível de 2%. E quem faz essa correção? É justamente a taxa de juros, tá? Então, quando nós temos uma taxa de juros, uma tendência de alta, você tende a atrair investimentos estrangeiros, pois, né, essa taxa, né, ela vai oferecer maiores retornos aos investimentos, denominado moeda, ok? Isso pode aumentar a demanda, né, pela moeda, tá? E levar à valorização dela, né? Enquanto que uma taxa de juro baixa pode levar à queda dessa demanda, tranquilo? E o que acontece com a inflação também. Quando você tem uma inflação em altos níveis, isso aí pode corroer o poder de compra de uma moeda, ok? Levando essa moeda a um declínio. Por outro lado, quando você tem níveis baixos de inflação, tá? Você pode aumentar a demanda dessa moeda, uma vez que mantém o seu poder de compra, correto? Então, esses valores, né, onde está o ranking de 3, 9, 4, 7, eles trabalham em paralelo, né, levando em consideração o ciclo de inflação, assim como o ciclo da moeda, que vai determinar aonde o valor dessa moeda está dentro do ciclo econômico dela. Tranquilo? Bem, entendido os dados desse painel, vamos para os pares cruzados. Nós temos os pares cruzados, um total de 37 pares, relacionado às 11 economias analisadas na tela anterior. O que traz esse painel? Ele traz justamente, né, a força, né, da divergência, né? Ele traz o diferencial da taxa de juros, ele traz o diferencial do fundo de hedge, ele traz a moeda base, né?
a moeda cotação, né, o valor do índice da moeda base e o valor do índice da moeda de cotação, o diferencial do PIB, a taxa de juros da moeda base e a taxa de juros da moeda cotação. Então, a grosso modo, o sistema ele já faz um filtro para você, tá? Que o algoritmo, ele já faz esse cálculo, né? Para dizer a você quais são os pares que estão em tendência de alta e quais estão em tendência de baixa, ok? É, então eu tenho no ranking aqui, ó, né? A moeda base, que seria o AUD, ele no ranking ele está com um valor de 4, tá? Enquanto que o CAD, que é a cotação 7. Então a diferença entre os dois deu uma diferença de 3, tá? Então se você vir aqui no ciclo econômico, né? É, onde que está o 3 aqui no ciclo econômico? É onde você vai determinar se essa moeda está forte ou se ela está fraca, tá? Então, o valor de 3, aonde ela está? Ela está numa divergência ou numa convergência? Onde será determinado se essa moeda está forte ou fraca, se ela está no início de uma tendência de alta, tá? Ou se ela já está no final dessa tendência. É esse valor aqui, dentro desse ciclo, que irá determinar para você aonde você está dentro do ciclo. Tranquilo? Aqui nós temos o fundo de hedge, a diferença do fundo de hedge. Sempre que positivo, né? Se você tem um fundo positivo, você tem uma tendência, né, de alta nesse par. Negativo, né? Quando você tem o fundo negativo, né, mostra para você que a tendência desse par é uma tendência de baixa, tá? Mas você tem que levar em consideração o restante dos indicadores. Por exemplo, nesse caso aqui, eu- o sistema está indicando para mim que é uma compra. Eu estou no nível de 6. Porém, eu tenho aqui, ó, a diferença da taxa de juros está positiva, a diferença do PIB positivo, né? Apenas o fundo de hedge está negativo. E aí eu tenho que ver aonde está essa moeda dentro do ciclo de inflação, assim como dentro do ciclo econômico, né, da moeda, ok? Então aqui eu tenho 37 pares paralelos, tá? Considerando 11 economias. A próxima tela que iremos ver é a tela da previsão. Essa previsão aqui, essa tela de previsão, não sou eu que faço não, tá? São dados das grandes instituições e dos grandes bancos, né? Então, para cada economia, para cada país, ele traz a previsão. Eu tenho aqui nessa tela, eu tenho a previsão do T10, que é o, o Tesouro, né? Que é o título de Tesouro. Então eu tenho aqui, hoje, esse título está em 4%,
tá? Ele já tem a previsão aqui para o terceiro trimestre de 24, tá? Isso nos títulos de 10 anos, tá? Para as 11 economias, tá? Então eu tenho aqui o quarto trimestre de 23, o primeiro trimestre de 24, segundo trimestre de 24 e o terceiro trimestre de 24. A previsão para o título de 10 anos do governo, tá? Nós temos a previsão dos pares de moedas. Também uma previsão para até o terceiro trimestre de 24. O Audicad hoje, né, eu tenho esse preço do Audicad. Então a tendência do Audicad, né, até ao longo, né, do trimestre, do terceiro trimestre de 24, a tendência é cair, tá? Audi CHF, a tendência do Audi CHF também é cair, tá? Então você tem uma previsão aqui de no mínimo um ano, né? A previsão. Porque hoje eu tenho o quarto trimestre, o último trimestre do ano, depois eu tenho a previsão de mais 3 trimestres para o ano de 24. Essa previsão é para os 37 pares cruzados, tá? Dentro das 11 economias em análise. Tranquilo? Eu tenho a previsão da taxa de inflação dos 11 países, né? E a previsão até o terceiro trimestre de 24. Tenho também a previsão da taxa de juros até o terceiro trimestre de 24. Previsão da taxa de desemprego, né? E também do PIB. Eu tenho a previsão do PIB para até o terceiro trimestre de 24. Tranquilo? Então, vamos para o próximo painel, que é a análise endo e análise exo. A análise endo é quando você se preocupa em fazer uma análise da economia interna de um país, tá? Enquanto que a análise exo é quando você sai de dentro do país, da economia do país, e comparar a sua economia com a economia de um outro país, ok? Você está tirando a economia interna fora do país, tá? Então você está analisando a sua economia em relação às demais economias, ok? Isso é uma análise endo ou exo, tá? Então eu tenho aqui, eu estou fazendo uma análise endo e uma análise exo, tá? Do AudiCAD, tá? Lembra da, da base dos nossos indicadores, que tinha lá o indicador principal, o incidente, os governamentais e o interbancários? Exatamente isso aqui. Os indicadores principais, eu tenho o PMI manufaturado, o PMI de serviço, o sentimento, né, do consumidor, tá? E os permits.
tá? Então, aqui ele traz para mim o gráfico, né, do PMI, tá? Então eu tenho aqui, ó, o Audi, né, o valor do PMI do Audi, ele caiu 1,81 em relação ao mês passado. E o CAD, ele caiu 1,04 em relação ao mês passado. O ideal, né, do valor do PMI é acima de 50%. Um valor acima de 50. Ele varia numa escala de 0 a 100, tá? E quando ele está acima de 50, as indústrias, né, eles estão otimistas, né? Quando está abaixo de 50, eles estão pessimistas, tá? Então, o ideal para uma economia forte é sempre estar acima de 50, um nível acima de 50. Eu tenho aqui, ó, traz os indicadores coincidentes, tá? Do Audi, ele subiu, né, 0,75 em relação ao mês anterior, certo? Em relação ao CAD, o CAD subiu 0,63 em relação ao mês anterior, tá? Os indicadores governamentais, eu tenho o déficit do governo em relação ao PIB, tá? O déficit do governo em relação ao PIB, né, do Audi, eu tenho 82%, tá? E do CAD é 75%, subindo. Isso aqui não é bom, porque o governo está com uma dívida praticamente de a economia australiana de 82% em relação ao PIB e o canadense 70% em relação ao PIB, tá? Então, aqueles valores, né, do ranking daquela página principal, eles vêm justamente desses indicadores, tá? É, onde ele faz, né, uma ponderação, né, desses valores, né, onde sai uma resultante, dessa resultante eu, através do algoritmo matemático, ele vai fazer a comparação, né, qual país está com um ranking melhor, né, em relação ao outro para determinar a força ou a fraqueza da moeda. Tranquilo? O outro painel, nós temos a volatilidade do VIX. Qual que é a importância disso, né? Dependendo da volatilidade do VIX, você está no mercado risco on ou risco off, tá? E quando você tem um mercado, né, com risco on, você tem que fazer as suas operações, né, em ações, compra ações, tá? Você tem que vender as moedas por seguros, né? É, você tem que comprar as moedas betas e comprar commodities e vender o título do governo quando você está em risco on. Aqui tem uma explicação, né, desse sentimento de risco, onde você pode dar uma lida aqui e entender melhor o que que é um risco on e um risco off. Tranquilo? O próximo passo, nós temos esse relatório COT, né? Onde o relatório COT, eu vou falar mais dele quando eu for falar da análise técnica,
Mas nós temos no relatório quant, eu tenho aqui, ó, o fundo de hedge, né? Aquele fundo, esse fundo de hedge é aquele que está na página principal, tá? É, eu tenho aqui a diferença, né, do fundo, né? Aquela que eu expliquei na página inicial. Temos também se os grandes bancos na semana eles estão comprando mais commodities ou vendendo mais commodities. É, então, aqui dá uma visão geral para nós, né? Por exemplo, essa semana, né, que é a semana aí do dia 10, os grandes fundos, eles estão vendendo commodities. Ou seja, 75% dos commodities estão em vendas, certo? E no próximo vídeo, né, que eu vou apresentar a vocês, está a análise técnica, né, que nós vamos entender dentro, né, do nosso horizonte de análise técnica, nós vamos discutir a raiz da volatilidade, o seguidor de tendência, o RSI da força da moeda, tá? Risco-recompensa, né? A força da moeda, a tabela, né, da força da moeda, uma lista de observações que seria um portfólio para você acompanhar uma moeda aí que está numa tendência, está entrando numa tendência de baixa ou numa tendência de alta. É, esse portfólio, você vai ter a referência, né, daqueles pares cruzados, né, onde você vê se o nível da inflação em relação à moeda está próximo de 2% ou acima de 2%. Então, essa moeda vai entrar nesse portfólio para você poder acompanhar esse par aí, entendeu? Dentro da lista de observação. E também nós temos aí um setup, né, de entrada e o setup de saída baseado em três drivers. É um driver de moedas, um driver de reversão e um driver da força da moeda, ok? Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do, da apresentação e logo mais estarei aqui fazendo um vídeo em relação a, ao sistema de análise técnica. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima.